vamos falar sobre Business Intelligence, né? Falar sobre BI, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, começar. Automaticamente, eu conheci um tempo, né? Muito tempo atrás, um grande amigo que é empresário, e quando eu pretendia abrir uma empresa para mim, ele dizia assim, olha, professor Delgado, eu sempre digo a todo mundo que quando partimos para as guerras do negócio, a melhor coisa é conhecer o inimigo, conhecer os pontos fracos e os pontos fortes do inimigo, para não ser pego de surpresa. Para abrir uma empresa no mercado, aqui de Palmas, no caso, como era Palmas Tocantins, primeiro caso é você pegar o nome dos concorrentes, perceber os pontos fracos e pontos fortes dos concorrentes, para você ser o melhor, né? E muitas empresas, professor, às vezes investem tanto em tecnologia, mas não consegue, com a tecnologia, se desenvolver. Eu sempre digo, professor, que o BI, quando foi implantado na minha empresa, foi quando os meus gerentes começaram a saber que uma informação chegaria a todos eles. Uma única informação importante, todos eles ficavam sabendo e cada uma extraía para o seu departamento. A questão é usar a inteligência mais nas empresas. É tanto na polícia, por que cai BI para DPEM, para PC, para PCDF, para carreiras? É porque é o seguinte, gente, você que vai fazer uma investigação de um fato, quando você vai para uma missão, o primeiro passo é fazer um mapeamento, né? Saber quem é o pessoal investigado, aonde ele anda, com quem ele anda, quais são os pontos positivos, pontos negativos. É um levantamento de inteligência para montar uma ação da polícia, entendeu? Então, eu, professor Delgado, trabalho na parte de inteligência de crimes cibernéticos. Antes de fazer uma investigação a tais situações onde já tem uns IPs na mão, o primeiro passo a fazer é fazer um mapeamento. Quem são meus inimigos? Eu mando um malware, eu mando um spyware para eles, por exemplo, para fazer uma espionagem, levantar dados. Com esses dados, montamos uma reunião da equipe, passamos informações, cada um está sabendo, fazemos levantamento e vamos para uma missão que tem que ser louvável, tem que ser maravilhosa. Então, gente, Business Intelligence, ele realmente ele é baseado, né, que chama de BI, é baseado em levantamento de dados. Lá na polícia, a gente não usa o Power BI, que vou falar sobre ele aqui agora, mas como vocês estão focados em concurso, e talvez pergunte para que saber isso? Imagine, o sucesso, tanto de uma empresa como de uma operação, é sempre saber os pontos positivos e negativos, conhecer o nosso inimigo, para não ter surpresa, tá certo? Pense nisso, tá certo? Bora aqui, vamos aqui para a aula. Uma aula bem legalzinha, bem leve. Vamos lá. Olha aí, ó. BI é um conceito empregado a ferramentas e tecnologias e metodologias que tem como objetivo fornecer informações estratégicas que apoiam uma tomada de decisão, certo? Então a função principal dessa ferramenta aí é que me ajude a integrar tudo para tomar decisão. Gente, tem uma operação que envolve homicídios, DENARC, né, crimes cibernéticos, delegacia de crimes ambientais, delegacia de furto de veículo, delegacia... Vamos imaginar 9 delegacias integradas numa operação. 9. Se cada um tiver sua estratégia, isso é uma bagunça. Qual é a intenção? A intenção é que todas elas entendam qual o objetivo da missão, filtre, sabendo os pontos positivos e os pontos negativos, e vão atingir quem? O autor da missão, tá? Só que a gente usa também ferramentas, a gente joga tudo dentro de um sistema e temos um acompanhamento. As empresas fazem isso, entendeu? Grandes empresas fazem isso, tá? Se vocês não sabem, o Brasil está passando uma situação muito difícil em relação à economia. Então, algumas empresas sobrevivem mediante uma estratégia. Fala bem assim, ó,
vamos ter que, infelizmente, tal empresa, eu estou percebendo que está com muito funcionário, ou então as vendas caíram, o que fazer para poder aumentar? E aí, setor recursos humanos? E aí, setor linha de frente? E aí, setor de marketing? É assim que funciona. Conceitos e métodos para melhorar a tomada de decisão de negócio, utilizando suporte baseados em fatos. Gente, o sistema Power BI, ele faz a integração de dados de um Excel. Se no Excel de você tiver todos os dados, né, de vendas, tudo você faz de um Excel. Professor, eu faço tudo em planilhas de Excel. Eu tenho plano 1, plano 2, plano de venda, tudo. Faz o seguinte, joga esses lá no aplicativo, que eu vou explicar a vocês qual é, que cai em prova, ele vai lá, ele extrai todas as informações do Excel, coloca nele, e nisso vai te mostrar todo o panorama da situação, para você tomar uma decisão. Gente, é um grande passo saber que isso aí é para tomada de decisão. Eu não vou cansar de falar isso. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui. Vamos imaginar, né? Nós temos arquivos de banco de dados colocados, os últimos meses, informações de vendas, porque sabe que Power BI, ele depende também de muitas informações de banco de dados, já que banco de dados é uma coleção de dados. Todas as informações da empresa, todas, quanto vendeu tal mês, quem está vendendo, o que vende mais, o que vende menos, qual filial que vende, cai tudo num local chamado de banco de dados, onde ele é todo estruturado, é o chamado de banco de dados relacional. Tem toda a relação lá, ele é todo integrado, o BI vai lá e pega essa informação, filtra e me ajuda a tomar uma decisão. Pensa nisso, tá? Aí eu tenho as informações oriundas de e-mail, de telefone, telefone antigão, né? Aí nós temos os gráficos, nós temos a linha de frente, a parte de marketing das reuniões. Gente, ele pegou uma enxurrada de dados. Olha, eu tenho dados aqui, eu tenho dados. Então, qual é a função do BI? É integrar. É chegar aqui e colocar todos aqui para tomar decisão, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Lá do hotel para cá, eu vou observando as coisas, né? Observo que eu passo por uma ladeira, observo que tem 3 esquinas, tá? Eu observo que tem lá um senhorzinho que às 5 horas da tarde ele vai embora, às 7h30 tem um churrasquinho lá no outro lugar. Olha, eu percebo como policial, né, que se porventura, na volta para o meu hotel tiver alguma situação de perigo, as informações que eu colhi no caminho vai me ajudar a tomar uma decisão. O que fazer numa situação de perigo? Observei que tem 2 ruas que dá para eu sair correndo, que também leva para o hotel, né? Então, o que aconteceu? Você viu, gente, estou brincando assim? Muitas informações que eu desenhei na minha cabeça, que ao voltar eu perceber um risco, me ajuda a tomar uma decisão. É mais ou menos um tipo de BI. Não estou falando disso aqui, eu estou falando só um exemplo para vocês. Tá certo? Então, vamos lá? O pessoal, essa semana o aluno falou para o professor, que foi, para me separar, eu juntei tudo. Às vezes que já aprontou, a falta de amor, a falta de fazer almoço em casa, a ausência dele. Eu peguei muitas informações, coloquei no meu Power BI e tomei uma decisão. Eu vi os pontos fortes, negativos e tomei uma decisão. Me separei. Pronto, beleza. Tomou uma decisão? Tomei. Bora lá. Então, gente, BI é um processo de transformar dados em informação, né? E em seguida transformar em conhecimento. Sabe muito bem que dado é uma informação bruta. Casa, cavalo, meta, noite. Tá vendo? É bruto. Agora, quando eu falo o meta é o melhor preparatório de concursos do Brasil. Então, o meta junta outros dados, juntos, transformou em uma informação. Quando eu passei essa informação para você e você ouviu, você passou a ter um conhecimento. O conhecimento, tá, é o fruto de uma informação e a informação nasce de um conjunto de dados, tá? Um conjunto de técnicas utilizadas
para coletar dados, fontes, organizá-lo, analisá-lo e compartilhar com os tomadores de decisão de uma empresa. Você viu que eu estou aqui toda hora falando a mesma coisa, tomada de decisão, tá certo? Bora lá? Bora lá. Agora, os conceitos de concurso. Eu peguei um conceito de uma banca, né, uma banca muito famosa, oh meu Deus, CESP, e algumas questões e montei. Qual é o conceito que essa banca aceita? Peguei várias provas. Que conceito essa banca aceita? É um conjunto de conceitos, métodos e recursos tecnológicos que habilitam a obtenção de distribuição de informações aqui, ó, geradas a partir de dados operacionais históricos e externos, visando a proporcionar subsídio para tomar decisão, de novo, tomar decisões gerenciais e estratégicas, tá? Então, gente, muitas empresas às vezes quebram porque não fazem isso. Vamos aqui para uma questãozinha aqui básica, bora? Você entendeu o que é interessante? Ó, olha aqui, ó. Bora lá. Banco do Brasil. As características de um sistema BI é a capacidade de cruzar informações de diferentes bancos de dados. Aí, ó, ele pega recursos humanos, banco de dados, vendas, marketing, não é isso? Financeiro. Cruza os bancos, gerando um relatório analítico de diversos segmentos. Vamos aqui para a letra B, porque está errado. Utilizando o comando SQL para geração de tabela. Não, gente. O SQL é uma ferramenta, é um software de banco de dados. Certo? Tá certo? Mas não é isso a parte de BI. Utilizando o sistema baseado em conhecimento, onde é possível utilizar técnica de inteligência artificial na geração de relatórios. Análise automada de requisitos funcionais e não funcionais, permitindo a geração de relatórios gerenciais. Análise de informações com o intuito de fornecer subsídio para a criação do sistema. Você percebeu que a palavrinha-chave é a integração. Não é a utilização de banco de dados, não é a utilização do conhecimento para gerar inteligência, não é uma análise. O banco de dados gera uma análise, mas o que seria uma característica do BI? É o cruzamento. Quando fizer o cruzamento, gera o conhecimento e gera uma análise. E não uma característica dele. Certo? Olha aqui, embaixo. É um conjunto de técnicas utilizadas para coletar dados de diversas fontes, organizá-lo, analisá-lo e compartilhá-los com os tomadores de decisão dentro das empresas. Certo? Beleza? Firme e forte? Bora lá. Vamos lá. A inteligência empresarial, né? A inteligência empresarial, chamada de BI, isso, né? É um termo que foi criado por Gartner Group. Então, automaticamente, Gartner Group, né? Eu acho que eu estou bom nesse inglês aí. Automaticamente, foi essa quem proporcionou esse sistema. Chegou uma hora, tem um japonesinho lá atrás que começou a já pensar nisso. Eu não vou muito longe não. Muitas empresas do passado já usavam isso para poder sobreviver, né? Empresas pequenas que agora com as gigantes ou fazem isso ou não tem jeito, porque são várias filiais, né? Vamos dizer, um Bom Preço, um G Barbosa, um Extra, um Carrefour da vida. Rapaz, já é mais se integrar essas ideias? Meu Deus do céu. Bora lá? Olha aí, que legal. Uma questão. Vamos para a questão, vamos para a tela. ESAF. Quem sabe ESAF conhece o mundo. Ele quer saber uma opção relativa ao Business Intelligence, BI. A organização organizacional deve ser transformada pela alta administração antes da iniciativa do BI, quer dizer, a cultura organizacional. Não. O BI, ele vai te dar o caminho correto e o tipo de cultura a ser usada. É uma tomada de decisão. Se até agora não resolveu, vai resolver agora?
O BI transforma a tomada de decisão em processos mais orientados a processos. A cultura organizacional é irrelevante. O BI transforma a tomada de decisão em processo orientado à inteligência empresarial e não dos dirigentes. Vamos lá. O BI não pode ser simplesmente o exercício técnico da tecnologia da informação. Ele não pode. Tá? Então, resposta, letra E. Tá certo? Então, algumas situações é muito parecido, tem que ter muito cuidado com esse assunto. Né? Com a iniciativa do BI, gera uma cultura. Com o BI, gera uma decisão. Não é inteligência dos dirigentes. É uma inteligência empresarial do qual eles vão ter para a tomada de uma decisão. O professor já usou isso? Bastante. A gente usa muito isso onde eu trabalho. Bastante. A gente não vai para lugar nenhum. E outra coisa, eu sou formado em administração de empresas. As minhas especializações e o meu mestrado, ele é baseado em tecnologia, mas todos eles tinham essa matéria lá. Para tomada, até para desenvolver um software, eu tenho que ver todas as informações que a empresa tem para tomar de decisão, para desenvolver um software que realmente te dá um retorno do qual você deseja. Certo? Bora lá? Vamos aqui rapidinho. Professor, dá um exemplo de BI aí. Vamos aí, ó. Olha, um exemplo de BI, nós temos aqui o Power BI da Microsoft, que se tornou essencial no mercado. Aí, ó. Aqui nós temos ele aqui, ó, no site. Se você for lá, o que é o Power BI? Vamos aqui acompanhar aqui, ó. Ele é 2015, é uma coleção de serviços, aplicativo e conectores desenvolvido pela Microsoft para atender uma demanda importante do mercado. Há necessidade de trabalhar com grande quantidade. Quer dizer, a função dele é justamente isso, ó, integrar tudo para tomar decisão aí, ó. O curso completo de Power BI, tem até aqui na internet, tá? Do básico, onde eu posso usar o Power BI. Posso usar nas minhas empresas. Ele é um software da Microsoft. Você pode usar ele por um mês de graça, depois pagar a licença dele. Ele é o queridinho hoje da Microsoft. Né? Olha aqui do lado aqui, ó. Do lado você vê aqui, ó. Ele posta todas as características, todas as informações, dados, gráficos, em uma única tela. Em uma única tela. Você pode ver aí, tá certo? Então aqui, ó, toda tomada de decisão de uma empresa. Tá certo? Aqui, você simplesmente, ó, deixa eu aqui levantar aqui uma tela de Power BI. Aí. Rapidinho, vai abrir aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Então você pode ver que tem um desenho aqui mostrando toda a informação. Contagem de oportunidade, contagem, entendeu? A receita, a fatorada, contagem de oportunidade. Então, assim, é uma tela que tem uma visão onde eu posso tomar aquela devida estratégia para a empresa. Estou vendo tudo aqui. Os pontos positivos, os pontos negativos, a venda, quando caiu, quando não. Tá? Aqui você vai no site da Microsoft e faz essa instalação aqui, ó. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o site aqui, ó. Olha aqui, gente, aqui em cima, ó. Power BI, Microsoft.com.pt. Você vai aqui, ó, com clareza, começa gratuitamente. Ele pede todos os seus dados aqui, ó, tá vendo? Aqui os dados, tá vendo? Então ele fala a você por produto que vende, faz uma avaliação de graça, você clica aqui, tá certo? Estou entrando para instalar o aplicativo. Estão me acompanhando aí, né? Então aí, ó, tá certo? Então, toda a parte de processamento, tá processando aqui ainda, tá vendo lá? Então, olha aí você começa. Qual o seu endereço comercial? Aí vai avançando. Quais as informações? Você pode fazer uma avaliação de mais ou menos um mês do sistema. Quando você abrir ele pode pegar todas as informações que você tem no Excel ou em outro banco de dados da sua empresa e ele vai trazer, ele vai centralizar tudo. Muito legal. Como eu falei, é o queridinho da Microsoft. Voltando aqui, depois que percebemos que o Power BI é a ferramenta mais cobrada na sua prova. Mas vamos lá, um do CESP, bem light aí. As implicações de Power BI, né, oferecem visões históricas e atuais de operações de negócio. Empregando unicamente dados operacionais.
dados de negócio, operacionais, dados pessoais, dados de recursos humanos, dados financeiros, dados, tudo, todas as informações de diversos bancos de dados que possam tomar decisão, ele integra, ele centraliza. Não unicamente os dados operacionais da linha de frente, mas sim os dados também administrativos, os dados também de bens, de pessoas. Então, a questão está o quê? Errada. Unicamente matou a questão, certo? Bora lá. Essa aqui é bem legalzinha. Bora lá. Em relação ao entendimento de significado do termo BI e da solução que provê a definição que não é coerente com o termo inteligente. Vamos lá. Vamos aqui, vamos ver o que é coerente. É uma solução fácil de dizer, mas difícil de fazer corretamente, pois envolve mudanças na forma como a organização conduz em busca efetiva, bem como a necessidade de punir uma base de dados com qualidade para que possa. Por exemplo, às vezes o próprio Power BI diz que aquele banco de dados não é estruturado, não tem nenhuma estrutura, que existe uma grande falha no banco de dados de um departamento ou de uma empresa. Então ele também faz uma análise, antes dele montar uma estratégia, ele faz um gerenciamento para ver se o banco de dados realmente está em situação que possa ser trabalhado ou não. Tá certo? Bora lá? Consiste em um sistema de negócio que inclui uma estrutura busca efetiva e acessível, né? Em tempo real, com informações e relatórios que permitem os líderes de cada área submeter informações para tomar decisão. Então, assim, como eu falei, a informação centraliza, cada área vê, pega essa informação e enxuga para a sua necessidade. Consiste em uma metodologia que fornece objetivo de negócio ligado à TI. Como é que é? Provendo métricas e modelos de maturidade para medir sua eficácia, identificando as responsabilidades relacionadas aos donos dos processos de negócio e TI. Bora lá? Onde é que está o errinho aqui? Bora lá? Consiste em metodologia que fornece objetivos de negócio ligado a objetivos de TI. Não, gente, TI não. TI não, TI não. Tá? Promovendo métricas e modelos de maturidade para medir sua eficácia. Identificando as responsabilidades relacionadas aos donos dos processos e de TI. A questão ela é muito mais ampla. BI é muito mais amplo, é muito mais gigante, não é isso? Agora, o Big Data ela é para informações um pouco menores, né? Quando você fala uma coisa muito gigante, eu não vou usar BI, eu vou usar grandes, né, departamentos de Big Data. Os Big Data também é quando é muitas informações para tomar decisões. Então tá aí, os Big Data também é um tipo de gerenciamento de bancos. Então tá aí, tá bom? Questão letra A. Olha aí, gente, que legal, tá certo? Nós temos dado, saber que todos os dados geram informação, que é processamento, informação, a informação gera conhecimento e conhecimento, na minha cabeça, me gera a inteligência, tá certo? Bora lá? Dados são matéria-prima, constituem elementos da informação e inclui os itens, fato, texto, gráfico, como falei, por si só não te leva a lugar nenhum. A, B, meta, a aprovação. Quando eu junto, gera uma informação. Agora, informação, tá certo? Aí nós temos as informações. Bora lá. Nós temos muita observação agora. O que são dados estruturados? São aqueles organizados e armazenados em um sistema de gerenciamento de banco de dados, geralmente relacional. Eu falei isso a você antes. Eu falei a você que o banco de dados que vai ser integrado ao meu BI, ele tem que estar todo estruturado, todo organizado, tudo arrumado para poder, na hora da integração, ajudar a somar e deixar amplo para a tomada de decisão, que possui como característica uma descrição sobre dados, conhecimento e metadados. Os metadados são dados sobre dados. Os dados e estruturas são definidos por um esquema ou formação padrão para cada um dos atributos. São organizados em blocos semânticos. Agora, o que é semi-estruturado, o que é não
estruturado. O estruturado, ele é organizado, armazenado em sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Ele está lá organizado, possui toda a inscrição, mas o que é semi-estruturado? Geralmente não são mantidos em esse GBD. Para estar no sistema de gerenciamento de banco de dados, tem que estar estruturado, saiba disso. Os dados semi-estruturados apresentam uma organização bastante heterogênea, que pode dificultar o quê? As consultas. Como é que eu vou botar um desse sistema no meu BI? Ligar o SGD da minha empresa, que tem um gerenciamento, ao meu BI. Os dados não são justamente tipados, né? Organizados, limpos, mas também não são completamente desestruturados. Vamos lá, vamos para o não estruturados. São os dados que não possuem estrutura definida, nem descrição. Podem ser documentos, textos, vídeos bagunçados, desorganizados, os links, os vídeos fora de parâmetro, sem estrutura, pode fazer isso. Então nós temos estruturado, semi-estruturado e estruturado. Né? Bora lá. Informação. Informação propriamente dita são o quê? São dados que passam por algum tipo de processamento. É o que eu digo, né? É quando você entra dados, processa e sai informação. A partir do momento que os dados são transformados em informação, ele é usado para tomar decisões. Então, já bem claro, né? O SGD trabalha com dados estruturados, né? Com isso, gera as informações necessárias para integração no meu Power BI, que é um dos softwares que existe para esse tipo de ferramenta. Conhecimento pode ser definida como uma informação cuja relevância, confiabilidade e importância foram avaliados. Não é isso? Então, automaticamente, é difícil de estruturar, difícil de capturar em computadores. Normalmente é tácito, não explícito. A sua transparência e complexo. Conhecimento é informação valiosa da mente, né? Inclui aqui, ó, eu estou te passando essa informação que o estruturado é gerenciado pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGDB, né? Que com isso gera informação, que com isso ajuda na configuração perante o Power BI. Isso é um conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Olha aí, inteligência é o que eu adquiro, né? Então é o nível mais alto da hierarquia e posso definir como a informação com oportunidade. É quando você pega o conhecimento que você aprendeu e transforma isso numa oportunidade. É quando você vê, poxa, eu aprendi tudo isso. Eu aprendi isso do recursos humanos, eu aprendi isso do financeiro, eu aprendi isso da linha de frente, da parte operacional, eu aprendi isso, eu vou usar esse meu conhecimento agora para gerar uma organização no meu setor. Tá bem? Olha aqui, completando. A inteligência é a parte do conhecimento que habilita a tomada das melhores o quê? Decisões. Misericórdia. Foi o que eu acabei de falar agora, meu amigo. Acabei de falar agora. Bora lá. O dado gera informação. A informação gera um conhecimento. Acontece isso. Com esse conhecimento de cada departamento, você aprende, você gera uma inteligência do qual te ajuda a tomar uma decisão. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui. Nós temos os dados simples, informação que é formada pelo conjunto de dados, que gera um conhecimento. Questões, né? Bora lá. Baseia no BI. Vamos lá, a resposta. Tomada de decisão, geração de informação e avaliação de relevância de dados. Transformação de dados em informações. Não, isso aí não é um processo. Esse é o processo. De dados e informação, né? É um processo. Não tem nada a ver com o processo do BI. O processo do BI já é lá na frente. O processo do BI é acima da inteligência, né? A obtenção de dados a partir de informação transformada em decisão. Não. O BI, ele trabalha com dados, sim. Mas os dados já estruturados, já polido, que já virou informação, que já virou inteligência. Transformação de dados em relações, depois de interface e finalmente ações. Misericórdia. Vamos lá. Dados,
em informação, informação em conhecimento, conhecimento e inteligência. Tá certo? Vamos lá aqui, uma diquinha. Business é baseado em transformação dos dados em informação. Em seguida, informação em decisão. Ela é baseada, não é o processo, ela é baseada. E finalmente em ação. Você viu lá? Dados, que vira informação, que vira conhecimento, que vira inteligência. Informação em dados e informação, depois em conhecimento. E finalmente em decisão. É muito chato esse assunto, porque é detalhes, é pequenininho, entendeu? Porque o processo do BI não é a transformação de dados em informação, e em seguida em conhecimento. Não. Ele transforma dados em informação e depois toma uma decisão baseado nisso. Beleza? E a decisão já é a questão da inteligência. Já. É muito complexo. Dá uma lidinha aí depois, veja a aula. É um roteiro. Por quê? Professor, resumindo, qual é o processo do BI? É tomada de decisão. Né? Geração de informação e avaliação da relevância. Eu digo isso. É tomada, geração e avaliação. Tomada, geração e avaliação. Certo? Vamos lá? Pronto. Então aqui, ó, como eu falei a você, eu vou voltar aqui rapidinho. Uma coisa bem interessante para finalizar aqui nossa aula. Bem aqui fora, ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. Principais recursos. O Microsoft usou vários recursos de análise de dados BI, desde a sua origem até inteligência artificial. Inteligência artificial é um recurso do BI. Suporta a implantação híbrida. Esse recurso fornece conector integrado que permite às ferramentas do BI a conectar vários dados de outros elementos. Né? Insights rápidos, que permite o usuário criar subconjunto de dados, ter os dados, subconjunto de dados. Não é isso? Integração com a Cortana. Sabe a Cortana? Aquele recurso lá do Windows 10, de voz, de pedido. Então ele também faz integração. Personalização de relatório aqui, ó. Aqui, de relatório. APIs para integração, preparação para dados, visualização de modelagem, tá? Então, gente, essa aqui, ó, eu até sugiro a vocês aqui, ó, setax.com.br, é bem legal, tá certo? Componentes do Power BI. Nós temos o Power Query, Pivot, Vai, Potência, QIA. Então, como usar o BI? Como usar o BI? Né? Então, quanto custa? O BI desktop, da área de trabalho. Então, resumindo, o que é o BI? Que é a prova de vocês, não fala de ferramenta, fala dele. São vários recursos integrados para a tomada de decisão. Cuidado com essa jogadinha de dados com informações. Você sabe que dados é uma coisa bruta. Eu pego dados que viram a informação. O BI faz a transformação de dados em informação. Tá? Com isso, ele toma uma decisão estratégica que gera um conhecimento. Cada um deles vai ficar sabendo que isso existe. Com isso, vão usar as suas inteligências, né? Ou então, diante do seu sistema, a sua inteligência artificial do sistema, para fazer uma tomada de decisão. Então tá aí. Lembre que banco de dados, relatórios, recursos, operação, todas as informações em um único núcleo que gera o Power BI. Tá bom? Um abraço a vocês, com carinho. Valeu!